amigos, aqui que vos fala é Maxwell Rodrigues, o artista plástico, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. Estamos hoje, como nós falamos semana passada, começando o estudo da apostila 5 da Nova Ordem de Cristo para o grupo dos iniciados. Bom, esse vídeo também será publicado na página do estudo de magia egípcia. Por quê? Porque tanto os iniciados da Nova Ordem de Cristo como os irmãos que estudarão magia terão que ter conhecimento da sua capacidade energética e da história de estudos do Egito Antigo. Para poder você conhecer algo, você tem que estudar algo, você tem que começar a conhecer lá a fundo, conhecer todas as partes, as particularidades desse estudo, certo? Então esse vídeo será publicado na página do estudo de magia egípcia e na página do estudo dos iniciados da Nova Ordem de Cristo, certo? Bom, apostila 5, aqueles que fazem parte do grupo de estudos da Nova Ordem de Magia são pessoas que já têm já pesquisam mais sobre magia e essa energização humana. Então, se quiserem ter acesso à apostila, eu enviaria a vocês, certo? E outros são cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo. Bom, apostila 5 da Nova Ordem de Cristo, o ritual de iniciação espiritual da Nova Ordem de Cristo. Os irmãos e as irmãs da Nova Ordem de Cristo que estão dando início ao estudo deste capítulo de estudo para autoconhecimento, nas apostilas 3 e 4 estudamos os rituais de iniciação e a utilização da substância BHW na iniciação do Antigo Egito. Você foi iniciado de forma quântica ou espiritual e passaram por um processo de desdobramento orientado para a iniciação na apostila, certo? Então, os rituais de iniciação espiritual do Antigo Egito. Todos vocês, menos os irmãos, né, claro, da página de magia egípcia, foram iniciados de forma quântica a Nova Ordem de Cristo, que era o ritual que se realizava no Egito Antigo. Aqui, na apostila 5, você vai ter cálculos de potência energética de Pi, capacitâncias de Pi, e vai conhecer todo o processo de estudos, onde até que se chegou a potencialização completa do ser, né? E como os egípcios também poderiam usar magia para os irmãos da página de magia, né? E o que é magia? Bom, então aqui é o nosso campo magnético, onde toda a magnetização feita pelos irmãos egípcios da Nova Ordem de Cristo, que estão no plano quântico, certo? O plano energético. Veja, nós estudaremos aqui o plano energético de forma científica, não religiosa, viu? Bom, imagem de iniciação egípcia. A iniciação da Nova Ordem de Cristo são iniciações espirituais, como vocês já puderam estudar e praticar. São realizados aos modos egípcios, sendo que a primeira é realizada por desdobramento orientado e a segunda de forma física e presencial, mas sempre havendo uma interação entre o plano biológico e o quântico, conforme a figura acima representa. No papiro acima temos a deusa Maat, que é um rito de exercício moral a ser seguido, praticado e vivenciado dentro da Nova Ordem de Cristo. Temos à esquerda a espada flamígera, que representa o conhecimento repassado a Eva na iniciação do paraíso. A espada da direita representa o corpo biológico e as duas invertidas representam tudo que está em cima está também embaixo. A interação atômica, que
que há em nós seres humanos atômicos com os dois planos energéticos instantaneamente. Nós seres humanos que estamos usando o corpo biológico, nós seres humanos que estamos usando o corpo biológico, estamos interagindo em três planos ao mesmo tempo. O nosso espírito fica em uma parte energética, o nosso corpo semimaterial em outra parte energética, e nós, seres biológicos, ficamos aqui no mundo biológico, certo? Mas há uma interação instantânea entre esses três planos para que haja a locomoção, o som da voz, o sentir, o magnetismo humano, o magnetismo que, usado de forma consciente, como nós aprenderemos na Nova Ordem de Cristo e nos estudos de rituais de magia egípcia, pode trazer a estruturação desses três corpos e assim, usado de forma consciente, trazer curas psicológicas, espirituais e biológicas. Então, e atômicas, né? Porque quando nós entramos em uma autoprogramação de sentimentos e ações negativas, nós entramos em um curto-circuito que traz doença para o corpo semimaterial e para o corpo biológico. Mesmo que você desencarne com uma doença causada por uma desestruturação energética no corpo semimaterial, em outra existência que você for reencarnar, você vai reencarnar com essa mesma doença até o dia que você entre e se harmonize em processo de harmonização para poder ao controle do corpo semimaterial com o espírito. Ao harmonizar, os corpos que você for tendo pela frente não terão mais doenças, certo? Então, os egípcios do círculo exterior, que estão a mandar magnetismo eletromagnético ao acampamento templário, são seres humanos eletromagnéticos que estão livres do corpo biológico. Bom, gente, na página seguinte nós temos essa imagem aqui, veja. Essa imagem aqui é o acampamento, é a planta baixa do acampamento da Nova Ordem de Cristo para os acampamentos, as preceptorias nacionais, estaduais e para a preceptoria internacional, tanto agora para o futuro, certo? Então, aqui mostra como será sempre montado a iniciação, certo? Então, vamos à próxima figura. Aqui nós temos, nesta imagem, a imagem do acampamento em si, o piso, e como se é realizado tanto a iniciação como os tratamentos de harmonização atômica dos seres humanos no mundo quântico, né, no plano quântico na cidade de Salem, certo? Esses irmãos são mestres e mentores espirituais que nos orientam, são mestres espirituais, né? Grão-mestres espirituais que nos orientam tanto na iniciação quanto onde tivemos um tratamento de harmonização energética para 3 pessoas, né? Isso também será usado na magia egípcia. Bom, estou com pouca memória aqui no celular, então vamos começarmos o estudo aqui, a leitura dessa parte aqui da introdução, né? Aliás, do estudo em si, veja só. Como estamos estudando, no Antigo Egito as iniciações aconteciam dentro das pirâmides. Ao contrário do que se pensa, as pirâmides jamais foram locais para se guardar as tumbas dos faraós. Essa tese demonstra apenas a incapacidade dos arqueólogos e historiadores de compreender
os profundos princípios da iniciação egípcia e templária. A pirâmide forma a geometria ideal para a canalização de níveis elevados de energias súteis. A forma piramidal é a mais perfeita para se entrar em contato com os planos superiores de energia maiores, né? Dentro desse clima vibratório adequado, ocorreram num período de vários milênios, provavelmente 9.000 anos, a iniciação dos mistérios em milhares ou mesmo milhões de candidatos. A iniciação espiritual, como já dissemos, são ritos de morte e renascimento. A morte para o eu físico da personalidade, o velho homem, e o nascimento de um novo homem, regenerado, sutilizado e espiritualizado. Como disse Jesus, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa passagem fala não só apenas da reencarnação, mas seu significado também nos remete a um outro renascimento, o renascimento iniciático, o nascimento da vida espiritual regenerada. Essas iniciações podem ocorrer nos templos, sendo provocada pelos mestres, mistágoras, magos, hierofantes, grão-mestres, veneráveis mestres, etc., durante um ritual específico programado para ativar uma transformação interior, ou podendo ocorrer naturalmente quando a pessoa já se encontra preparada para um novo nascimento. Quando ela está apta a trocar de pele ou a romper as cascas da ignorância, do materialismo ou da ilusão do ego, ou trazer a transição de um estado a outro, como uma lagarta se torna borboleta. Entretanto, aqui o símbolo das asas como um símbolo de ascensão ou de voo da consciência às alturas espirituais. A mais famosa iniciação no Egito Antigo, o candidato era colocado no sarcófago ou em uma câmara iniciática, e por meio de indução ao sono dos mistérios, por meio da substância BHM, foi o que nós já estudamos em outras, na apóstolo 3 e 4, certo? Que era produzido por recursos místicos especiais e não apenas por hipnose sugestiva. Esse estava no processo iniciático. Nesse processo, o objetivo é fazer o iniciado entrar em contato consigo mesmo, experimentar de uma vez só, uma parte do seu karma acumulado. Parte essa que ainda o estaria impedindo de subir a um nível espiritual mais adiantado. Então, o candidato era colocado diante de sua grande dificuldade. Se tivesse medo de ser desprezado, logo apareciam em sua consciência as cenas em que foi objeto de desprezo. Se tivesse um trauma de abuso sexual, cenas de abuso atravessariam com toda intensidade a sua consciência. Se tivesse qualquer outro bloqueio, essas barreiras eram rompidas e determinadas circunstâncias lhe vinham à mente com toda a realidade. Ou seja, o que acontecia aqui era um tipo de uma hipnose para um tratamento psicológico, como hoje é feito nos consultórios de psicologia e com psicólogos e psiquiatras, né? Só que aqui você via dentro de você quais eram os traumas que estavam lhe atrapalhando, e você, ao livrar-se desse trauma, poderia evoluir mais rapidamente, né? Que traumas são esses? São emoções que causam uma ativação de energias negativas em todo o seu ser. Ao libertar dessas emoções, você começa a evoluir. Ou seja, aquilo que possuía dentro de si, com o conteúdo mental em desequilíbrio, lhe era apresentado em toda a vivacidade, por meio de cenas e experiências que ele vivia, como se elas
de fato estivesse ocorrendo. Se tivesse medo de enfrentar uma pessoa, essa pessoa lhe apareceria. Se tivesse medo de cobras, centenas de cobras apareciam para ele. Se tivesse ódio de uma pessoa que muito o prejudicou, essas pessoas lhe se faria presente para assombrá-lo, até que ele fosse capaz de perdoá-la e transcender seu ódio. O que ele tinha dentro de si, como uma impureza, imperfeições de caráter, ações negativas ou qualquer conteúdo mental sujo, pecaminoso, sórdido, limitante e etc., apareceria a ele dotado de intenso realismo. O objetivo da iniciação era descobrir se o discípulo iria sucumbir às tentações de sua materialidade e de suas tendências psíquicas, se conseguiria colocar a vida espiritual e o plano divino como prioridade. Caso tivesse superado as provas, nada mais poderia atrapalhá-lo, e dentro do nível que foi vencido. Vamos ficar por aqui e vamos estudar mais no próximo vídeo, pessoal.